Boa noite, irmãos. Daremos início aqui a mais uma reunião de oração com o estudo bíblico desta semana. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Salmos 100. Salmos 100. Salmos bem conhecido. Salmo 100 que diz, todos juntos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Irmãos, em resposta a esse maravilhoso salmo, convido os irmãos que abram seus inários no hino de número 32. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim.
momento eu convido a nossa irmã Cidalva que faça uma oração de louvor ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos porque Tu és fiel e maravilhoso, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem zelado pelas nossas vidas, tem nos sustentado, Pai. Nós te louvamos porque Tu és grandioso, Pai. O Seu amor é eterno e maravilhoso. Tem nos sustentado todo o momento de nossas vidas. Por isso, Pai, nós te glorificamos, te adoramos, Pai, e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero deixar com os irmãos essa noite uma pequena leitura devocional, que o texto base é Romanos 5:8, que diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. O título do devocional é Amor, tão grande amor, que diz o seguinte: o amor de Deus é indescritível. A erudição dos filósofos, a profundidade dos poetas e a eloquência dos oradores seriam insuficientes para descrever o amor de Deus. Ainda que todos os mares se convertessem em tinta, ainda que todas as árvores fossem canetas, ainda que todos os homens se tornassem escritores e todas as nuvens se convertessem em papel, nem mesmo assim seria possível descrever o amor de Deus. Este não é apenas descrito em palavras, mas demonstrado em sacrifício. Deus amou não pessoas dignas, mas pecadores indignos. Deus amou e deu o seu melhor àqueles que eram seus inimigos. Deus não deu riquezas e glórias, Ele deu o seu Filho, deu a si mesmo. Deu tudo. Deu não apenas para viver entre nós, mas para morrer por nós. Deus não poupou o próprio Filho. Entregou por nós para morrer, não como um Marte, mas como nosso substituto. O próprio Deus lançou sobre o seu Filho as nossas transgressões. O próprio Pai transpassou o seu Filho com as nossas iniquidades. Agradou ao Pai moê-lo na cruz, para que nós fôssemos perdoados e resgatados da morte. Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo se fez maldição para que nós fôssemos benditos eternamente. Cristo sofreu a agonia de sede atroz para que nós fôssemos levados às fontes de água da vida. Ó sublime amor, ó amor sem medida, ó amor eterno. Que esse amor, que o amor de Cristo nos torne cada dia mais crentes melhores, pessoas que declarem o Evangelho de Cristo. Neste momento, passaremos aos pedidos de oração. Você que está na sua casa, peço que dê uma pausa nesse vídeo, né? E ore pelos pedidos que aqui estão. Governantes, o nosso país, pelos desempregados e pelos enfermos. Eu já conheço fazer uma oração de intercessão pelo nosso pregador dessa noite. Santo Deus, nós, eterno Pai, nós ainda na Tua presença, Senhor, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta noite, por esses momentos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nós te suplicamos uma bênção, Senhor, muito especial, Senhor, por esta igreja, por cada irmão. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, guardando, Senhor, a cada um. Senhor, por aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor cura, Senhor, de acordo com a Tua vontade. Pai, nesta hora, Senhor, te colocamos, Senhor, o pedido, Senhor, da nossa irmã Cidalva no seu trabalho. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, no seu trabalho, que tudo seja, Senhor, dirigido por Ti. Pai, também te pedimos, Senhor, uma bênção muito especial, Senhor, pela a nossa irmã que nos visita, Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando essa vida, o seu lar, todos os seus afazeres, Senhor, que o Senhor esteja do lado dela, Senhor, guardando e amparando, Senhor. Pai, também colocamos também o pedido da Cida,
da Mônica. Ó Deus, que o Senhor esteja, Senhor, abençoando essas vidas, esses pedidos, Senhor, que a gente não sabe, Senhor, mas o Senhor conhece, Senhor, a vida de cada um. E por aquele, no caso, Senhor, da nossa irmã, que pede também pela sua sogra, que está enferma, Senhor. Ó Deus, coloque tua mão poderosa, Senhor, sobre essa vida, cura, Senhor, de acordo com tua vontade, Senhor. Pai, nós te pedimos também por este culto, estudo que vamos ter, Senhor, que seja um estudo de bênção, que venha de encontro com nossas vidas e que nós possamos aprender mais da tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Neste momento a palavra está com o presbítero seminarista Estevão. Amados, é muito bom revê-los e nessa oportunidade então, melhor ainda, né? Para aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Eu aprendo estudando em casa e junto com os irmãos aprendo mais ainda quando a gente dialoga sobre o assunto. Então isso é precioso. Eu vou pedir, se alguém puder trazer para mim a lousa, eu agradeço. Se o pai conseguir aí, junto com o Mauro. Há muitas quartas-feiras passadas, nem sei quando foi, que não tinha nem ideia de pandemia ainda, eu trouxe uma mensagem aqui de quarta-feira. Eu acho que foi até em oportunidade de férias do pastor. Eu não trouxe celular. Mas agora são 8 horas. Então, eu acho que era até férias do pastor. E eu falei assim, que todas as quartas que eu viesse aqui, se não fosse alguma ordem temática que o pastor me incumbisse, né, de trazer aos irmãos, nenhuma temática que ele queria que eu trabalhasse, então eu estaria vindo aqui e falar sobre oração. Então, eu não sei se faz muito tempo isso, mas o nosso primeiro tratado aqui foi uma perspectiva sobre oração, e a gente, naquela quarta-feira, nós vimos o termo oração e a questão da oração e a humildade. Então, naquela quarta-feira foi isso. Hoje nós vamos trabalhar sobre oração novamente. Aquele tempo foi oração e a humildade. Hoje nós vamos trabalhar também a oração, estudar sobre a oração. Acho que isso aí é normal. Então a nossa questão hoje é com a oração. E nós vamos estar a nossa pauta aqui vai ser em Levíticos 26, do 1 e o 2. Então, abra lá em Levíticos 26, 1 e o 2. Essa aqui vai ser a nossa base estrutural para tratar sobre oração. A palavra do Senhor nos diz assim: não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Amém. Santa palavra do Senhor. E nesse intuito, nessa diretriz de oração, há uma perspectiva. Nós estamos aqui no livro de Levíticos. Se fôssemos resumir aqui em poucas palavras, fôssemos tratar a temática de Levíticos, acho que o pessoal que está em casa precisa ver o quadro também, né? Acho que aqui já dá para ver o quadro. Se nós tivéssemos que tratar com uma palavra só, o tema de Levíticos, qual seria? Pensando no tema de Levítico, pensando no todo do Levíticos, o que vocês acham que o livro fala? Lei.
Lei. E essa lei, só que ela tem a lei ela não é por si só. Essa lei ela é quase que um adjetivo aí do seu centro. Qual que é o central? Essa lei busca o quê? Apresentar o quê? Vamos pensar nesse sentido. Tá bom. Isso aí são o que a lei produz, né? Isso aí são as causas que a lei vai conduzir. A lei vai conduzir esses efeitos, que é a correção, que é a sua norma vai instruir um povo, vai organizar esse povo, que antes era só uma questão tribal, mas agora vai ser organizado em estrutura esse povo de Israel. Lembre-se, eles estão saindo do Egito, o povo de Israel está saindo do Egito e agora precisa ser organizado, eles estão indo para a terra prometida. Então nessa trajetória eu tenho Levíticos, que é mostrando uma questão de santidade. Nós temos um Deus que é santo. Porque, meus irmãos, nós temos que pensar uma coisa aqui. Nós somos tudo nas Escrituras e na nossa vida, e nós somos criados para adoração. O homem é um adorador do seu cerne. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos outra coisa. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos uma imagem. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a nós mesmos. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos um carro. Se nós não adoramos a Deus, nós adoramos a nossa esposa, ou adoramos mulheres, ou adoramos homens, ou adoramos nossos filhos, ou adoramos ao trabalho. E aí pessoas vivem pelo trabalho, as pessoas vivem pela família. Aí você pergunta a alguém na rua e vai fazer uma pesquisa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua vida é voltada para quê? Para minha família. Minha vida é meu trabalho. Minha vida... Alguns não têm essa perspicaz, mas alguns adoram a comida, não tem? Tem gente viciada em Coca-Cola. Saiba que os vícios se transformam em deuses. E as pessoas não conseguem viver sem esse Deus. Por isso que eles se dobram adiante desse Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, a primeira divisão dessa temática é o seguinte: a oração é somente a Deus Pai. Por quê? Porque como tema eu quero dizer o seguinte, que a oração como adoração. Primeira coisa que nós temos aqui, que eu quero que os irmãos pensem, é isso aqui, a oração como adoração. A primeira questão temática para nós é: a oração é uma adoração. E olha só, a oração ela é uma adoração, e aí você tem que perceber para onde que você está conduzindo essa oração, essa adoração. Essa adoração pode ser voltada para qualquer lugar, mas você precisa conduzir esta oração sobre a sustentabilidade de alguém que pode não resolver, mas que pode mudar o seu coração de um idólatra para um adorador verdadeiro, de um escravo para um livre. A primeira questão de um adorador é transformar ele, é mudar a chave, essa chave que está lá no cerne dele, no coração. É uma mudança de coração e mente. Os dois é uma coisa só. Os dois é um sentido só. Mudando o coração, muda a sua estrutura. Muda o seu jeito de pensar. Muda a sua escravidão. Se antes ele era escravo de uma comida, alimento,
Agora ele é servo, escravo de Cristo, do Deus Santo. Se antes ele era escravo do trabalho, agora ele é um Deus Santo. E aí ele se torna livre. Por quê? Ele não vive mais na escravidão do que o mundo te oferece, ou de você mesmo. Então, a primeira coisa de um adorador, a primeira questão da oração, é porque, além dela ser uma questão de humildade, humildade é humilhação. Quando eu falei isso na quarta-feira, de muito tempo atrás, eu falei que um dos atos da oração é humilhar o crente. Humilhar, na verdade, o adorador. Por quê? Porque nós nos colocamos como quando nós oramos? Qual que é a nossa posição? De joelho, humilhação, dependência. E isso massacra o coração do arrogante do homem. Porque nós nos colocamos na dependência de quem? De Deus. Isso massacra quem nós somos. Isso humilha quem nós queremos ser. Isso quebra a nossa arrogância. Nós somos prepotentes, nós somos arrogantes, nós não queremos o auxílio. E imagine de alguém que está ao nosso lado, nós não queremos auxílio. Imagine de Deus. Então, a primeira questão que a oração quebra no adorador, ela faz o adorador se humilhar. E se humilhando, ele coloca o seu coração diante a um Deus Santo que age por meio do Espírito sobre o adorador. Então a primeira questão, o primeiro ponto, ou a estrutura geral disso aqui é mostrar para nós que a oração ela é como adoração. Ela move o adorador em humildade ao ponto certo, ao caminho certo. Esse adorador não vai buscar utensílios que somos nós mesmos que produzimos. Quer ver? Nós temos um conforto muito grande quando nós temos a nossa segurança. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pessoas têm segurança, vou voltar no sentido do trabalho, vou usar essas duas que estão aqui, vou usar o trabalho. As pessoas falam assim, não, eu me esforço, eu trabalho muito bem, eu zelo do meu trabalho, eu tenho um compromisso, uma rigidez, eu sou legalista no meu trabalho, eu chego pontualmente, eu exerço as normas da empresa, eu uso os EPIs, eu tenho uma estrutura perfeita no meu trabalho, eu ganho as medalhas e sou top, colocado no maior alto nível lá da minha empresa. Aí a empresa, mas você está exercendo esse ofício. Isso é pela sua perspicácia, isso é pelos seus esforços. Você está conseguindo isso pela sua, a sua batalha. Mas aí a empresa manda você embora. E acaba com tudo isso aí. Desmorona o coração dele. Por quê? Esse adorador estava pontuando em esforços, em alguma coisa que era esforço próprio. Era ele que se esforçava, mas ele não queria assim. Quando o coração está nesse esforço aqui, quando isso acaba, porque pode acabar, pandemia foi um exemplo desse. Não é? A economia ruim. A Mangels, que é uma empresa que está aqui na Kennedy, fechou porque o financeiro, ela era uma empresa alemã, o dono dela era regia a empresa lá dentro, só que o financeiro fazia desfalques. Ela teve que fechar por causa dos desfalques, do roubo do financeiro, da equipe de finanças. E ela fechou. Quem esperava? Uma empresa magnífica de se trabalhar. Uma bela empresa. E aí? O adorador, o coração dele está aqui? Desmoronou. Quando está aqui, ele consegue falar assim, a minha paz e a minha certeza é o Senhor. Se Ele me guardou até aqui, Ele me suprirá ali na frente também. Quer ver um exemplo disso? Vou dentro de Levíticos. Dentro de Levíticos vai dizer o seguinte.
Na verdade não é Levíticos. Eu queria... Não fareis ídolos. O 3. 26:3. Se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Versículo 4. E a terra dará a sua messe. Sua messe, é questão dos frutos, né? E a árvore do campo, o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima. E a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão, a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Eu estou no Levíticos 26, tá? Lendo do 3 ao 5. Meus queridos, estão vendo a paz que traz aqueles que estão no Senhor? Porque é dele que vem a esperança. Se me falta o trabalho, eu sei que o Senhor me guarda. E essas questões, e eu queria que os irmãos firmassem isso aqui, lembrassem disso aqui. De tudo isso aqui. Se você lembrar pelo menos disso, eu já fico muito feliz. A gente, num estudo, é bem provável que a gente não lembre de tudo. Mas lembre de alguns pontos. A oração é pelo adorador. O adorador tem que ser ao Senhor. Porque o Senhor, quando cuida, Ele cuida das coisas primárias da nossa vida. Você vê que eu estou falando só de coisas primárias? Trabalho, que é sustento da vida, e Deus dá. Estou falando de comida. E quem nos serve de comida? Quem nos faz a planta, faz a chuva, que no seu tempo certo? O próprio Deus. Então, se nós cumprirmos, se nós observarmos, e se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei. Sabe, é a questão da busca por santificação. É a questão da busca pelo Senhor. Em oração. Dependência. Humildade. Por isso, meus queridos, eu tenho 3 pontinhos aqui para nós trabalharmos. Essa questão de adoração, de oração, ela é a primeira coisa que nós temos que cumprir. O primeiro ponto é que ela é somente a Deus. A nada mais. A sua dependência tem que ser dele. A sua humildade tem que ser prostrada diante dele. Porque ele é o Todo-Poderoso. Isso aqui entra a primeira questão do nosso coração. Você reconhece que o nosso Deus é Criador? Que Ele criou o homem à imagem e semelhança dele? Que Ele sustentou o homem e criou o jardim do Éden, perfeito lugar de culto para Ele servir? Você crê que mesmo depois da queda Ele zela e cuida de nós? E cuidou do seu povo até a vinda de Cristo? E que cuida do seu povo hoje até a sua volta? Vocês creem nisso? Creem, meus irmãos? Opa, vocês estão... Isso é convicção, é fé, é Deus. Isso é a melhor coisa da vida. Isso aqui é o sustentador. Aqui é a maior alegria do crente. Quando ouve o nome de Deus assim, ele desaba de alegria, ele chora, ele abre o seu coração, que é o Pai. A primeira coisa, a oração é somente ao Pai. Nós oramos Deus Filho, Deus Espírito. Nós oramos ao Deus Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Porque o Senhor é santo. Entende? A Jesus mesmo nos ensina isso. Nós oramos a um Deus que é Pai, ao Deus Pai. No nome dele, é para Ele que nós conduzimos nossa oração. Oração, primeira coisa, é conduzida ao Deus Pai. Porque a santidade, o exemplo do Deus Santo, está na pessoa do Pai. Um Deus trino, lógico, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que a oração é ensinada por Cristo Jesus, é que nós oramos a um Deus Pai. Segundo, a oração é ao Deus Santo. Então, essa questão aqui de santidade, mas eu vou colocar aqui de novo. Santo. Isso quer dizer o quê? Quando eu oro a Deus e reconheço que Ele é santo, então a minha oração tem que ser como? Tem que ser com integridade, tem que ser com domínio próprio, tem que ser com vigilância, tem que ser com respeito,
com reverência, com muito temor. A palavra-chave aqui, para quando nós estivermos diante da presença de um Deus Santo, é temor, é medo mesmo, tá? Aí vocês vão perguntar assim, mas como? Eu tenho que temer? Eu tenho que... Sim. Sabe por quê? Senão nós debochamos, nós tratamos Deus como qualquer um colega. Nós temos que ter muito zelo para quem nós estamos adorando. O zelo é um zelo temerário. Senhor, estou entrando na tua presença, Senhor. Perdoa-me os meus pecados. Agora, quando nós estamos aqui, eu acho que os irmãos em casa não devem nem estar me vendo, né? Que eu estou lá do outro lado. Dá para ver? Não, né? Agora, então eu tinha que ficar do lado de cá. A questão da santidade, do temor, ela conduz o nosso coração a uma obediência sincera, o temor e o conhecimento, esse modo de pensar de que o nosso Deus é santo, tratado nas Escrituras como um Deus santo, ele nos conduz em reverência. Ele nos conduz a não achar que Deus é obrigado às nossas mazelas, às nossas vontades. Ele é um Deus santo, um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um Deus que rege todas as coisas, só que pela sua providência, ele nos deu o modo de orar. Então aqui nós temos comunhão com ele. Hoje o homem tem comunhão com Deus por causa da oração. Esse vínculo da oração aqui, ó, que nos une a Deus hoje. Nos faz não unir, né, mas ter comunhão com Ele. É o ato de estarmos em comunhão com Ele, aprender dEle por meio da oração. Esse é o meio de graça. Meio de graça nós temos a palavra, meio de graça nós temos a oração, meios de graça nós temos o quê? Os sacramentos, batismo e santa ceia. Meio de graça nós temos a adoração, que é quando nós adoramos aqui na igreja. Meios de graça, isso são meios de graça. Meios de graça são a disciplina. A disciplina, quando corrige o crente, é mostrando que nós estamos diante do Pai. Pais que corrigem filhos. Se não é corrigido, é porque somos bastardos. Então tudo é meio de graça. Olha lá, se nós temos o Deus Santo, então oramos a um Deus que é santo, ao Deus, né, verdadeiro, não às demais coisas que nós mesmos nos esforçamos, nós criamos, porque tudo isso aqui, o homem pode agir. Então, aqui o homem age manufaturando, fazendo. Então, o homem faz pela ação do homem, né, na verdade, ação. E a ação do homem aqui é fraca. Por isso que quando nós oramos ao Deus Pai. Porque aqui nós cremos, que é a nossa certeza. Por isso, meus irmãos, deixa eu passar uma coisa que eu aprendi há um tempo atrás. Não ensinar porque eu aprendi e quero dividir conhecimento. Aprendi uma coisa há muito tempo atrás. Meus irmãos, orar a Deus é orar com convicção. Sabe aquelas orações quando a pessoa fala, Senhor, se o Senhor puder, se o Senhor quiser, quase pedindo desculpa, eu estou orando para o Senhor, mas estou pedindo desculpa já, eu sei que o Senhor não pode fazer, o Senhor não tem tempo, não sei o quê. Meus irmãos, orem a Deus com convicção, para que vocês estão orando um Deus que é todo poderoso. O primeiro ponto aqui, vocês estão orando a Deus. Senhor, Tu podes. Opa, me alerte aí. Tu podes, Senhor. E diante o Teu querer, e diante a minha inferioridade para fazer, porque o meu braço é pequeno e curto, Tu podes fazer. Faça-se a Tua vontade. Não aquela coisa, Senhor, se o Senhor puder, assim, é difícil, muito difícil, mas se o Senhor puder, nós não estamos decretando nada, nós estamos crendo em quem nós estamos orando. Nós estamos orando eu não estou orando para o meu filho para fazer alguma coisa. Olha, em nome do Heitor, não, estou orando a Deus Pai, é o Todo-Poderoso. Se eu tenho esse ponto, eu tenho consciência de que meu Deus é um Deus Todo-Poderoso. Eu tenho consciência nos meus termos também, que é um Deus santo. Por isso eu me prostro diante dele, por isso eu reconheço que eu sou o pecador, que eu sou falho, mas ele pode. Senhor, estou diante do Senhor
porque eu temo ao Senhor verdadeiro, porque eu sei que o Senhor pode. E além das minhas forças, além da minha vontade, o Senhor pode fazer até muito mais do que eu penso, e do que eu procuro, e do que eu estou pensando. Se eu tenho essas convicções, eu tenho o último ponto. A oração é ao Deus poderoso, é um Deus Pai, que é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, crendo nisso, um Deus que é santo, então eu tenho que temer, comportar Ele com reverência, com palavras com dignidade, com respeito. Essa manhã eu fiquei horrorizado com a Cássia, né? A Cássia mandou uma mensagem para o presidente Jair Bolsonaro, pelo Instagram, né? E aí ela colocar senhor presidente, não sei o quê. Eu falei, Cássia, você nunca escreveu carta na escola, não? Você não manda para a maior autarquia da nossa nação? O senhor, Vossa Excelência. Se assim é os pronomes aí para com o presidente de uma nação, seja ela qual for, imagine para com Deus Todo-Poderoso. Então, no sentido de que é um Deus poderoso, é um Deus santo, merece o nosso temor, temos que portar Ele com reverência e crermos que Ele é um Deus poderoso para cumprir, para fazer muito mais do que nós podemos imaginar e do que nossas forças. Nós precisamos aprender isso aqui, que Ele é poderoso. E isso quer dizer o seguinte, nós temos uma medida, muitas vezes nós queremos medir as pessoas pelo que nós somos. Pelos nossos padrões. Nós temos que tomar cuidado isso para com Deus. Tomar cuidado porque muitas vezes nós queremos medir a Deus de acordo com as nossas fraquezas, com as nossas forças, ou com o que nós conhecemos dele. Meus irmãos, nós não conhecemos nada do Senhor. Sabe de uma coisa? Eu tenho ido ao seminário, e essa igreja aqui me deu graça de poder conhecer um pouquinho mais do Senhor que nos resgatou, indo ao seminário. Sabe, lá tem uma biblioteca que cabe dentro dessa igreja aqui, tranquilo. Ela rodearia todo esse campo aqui da igreja aqui, ainda teria que fazer prateleiras no meio assim, então uma biblioteca gigantesca no seminário. Meus irmãos, cada livro daquele está tratando de um único livro. Livros de 2.000 páginas para tratar sobre isso aqui. Toda semana, todo ano, lançam livros novos para desvendar isso aqui. Isso é uma sabedoria infindável. Isso aqui é algo inalcançável para o ser humano. É um amor, como falou na nossa introdução aqui, incompreensível para nós. Como que um Deus se fez homem para suportar dor na cruz por nós? Então, todo ano lança livros para tratar sobre esse único livro aqui e não terá fim. Meus irmãos, sabem de uma coisa? Na eternidade, nós conheceremos de Jesus, da palavra e da própria boca de Cristo, mais, e passaremos a eternidade aprendendo mais e mais e mais e mais, porque nosso Deus é infinito. Então, nós não podemos medir Deus conforme as nossas qualificações. Tome cuidado, por que eu estou querendo dizer com isso? Muitos de nós, ao orarmos, ficamos medindo ou achando que tal realidade é melhor para nós. E aí coloca o Senhor, se o Senhor fizer isso para mim aqui, eu entendo que o Senhor é Deus, e isso aqui é bom para mim, isso aqui é realidade para mim, isso aqui hoje... Irmãos, calma. Calma que o seu padrão ou a sua medida não se compara à medida desse poderoso Deus aqui. Então nós temos que tomar cuidado. E o modo correto de orarmos pela medida de Deus é como? Qual é o modo correto de eu aprender?
sobre esse Deus santo, sobre esse Deus, na verdade, o Deus Pai, um Deus que é santo, em temor e crendo em todo o ser, em tudo que ele pode fazer. Como é que eu aprendo isso aqui? Pela palavra. Irmãos, tem momentos na vida que é necessário nós olharmos a Bíblia. Tem vezes que nós não temos nem palavras. Sabe quando você está angustiado? E aí você está enfermo, que você está lá no hospital, e aí você não sabe nem o que dizer ao Senhor, você não sabe nem como vai falar com Ele, você não sabe nem por que está acontecendo aquilo ali. Aí você abre as Escrituras e fala assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne. Davi estava doente, muito doente. E ele foi falar para quem? Muitos de nós temos uma medida tão fraca de Deus que quando há problema, sabe o que a gente faz? Procura o vizinho, fala para o mundo todo, mas não se humilha diante ao que é todo poderoso. E aí Davi fala: não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado, pois já se elevaram acima da minha cabeça as minhas iniquidades. Como fardos pesados excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado. Sabe quando você está abatido e as coisas estão massacrando? Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. E aí ele vai dizer: mas essa é a mudança do crente. É aqui que está o cerne do crente. O crente pode estar abatido, mas ele sabe em quem buscar. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me darás, Senhor, Deus meu, a saída. Aí ele vai, eu tô lendo o Salmo 38, e o Salmo 38, o Salmo 39 e o Salmo 40 eles são coligados, são dependentes. Aí chega no 39, ele vai... Estava na UTI, no 38, agora ele chega no quarto. No quarto, quando você sai da UTI e vai para o quarto do hospital, você começa a fazer as análises da vida. Você começa: nossa, como eu podia ter morrido, mas eu precisava ter cuidado melhor da minha vida, precisava ter cuidado melhor do próximo. Então disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem. A minha dor se agravou, esbraseou-se no peito o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então eu disse com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias. E aí ele vai dizer: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Ele começou a analisar a vida e viu que ficar calado acerca das coisas de Deus era pura arrogância e não fazia bem a ele. Aí ele chega num ponto de saída do hospital. Olha lá. Esperei confiante no 40. Esperei confiante pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Amém. Meus irmãos, esse é o sentido. Muitas das vezes nós não temos as palavras certas, mas a Bíblia tem. E aí nós temos que buscar aonde? Ore a Bíblia. Abra o texto. Abra a palavra. Senhor, por isso nós precisamos conhecer a Bíblia. Eu abri hoje aqui no Salmo 38, Salmo 39 e 40. A vida do salmista na UTI, amargurado, abatido, doença no corpo, na alma, ele já no quarto recuperando e ele vitorioso por causa da esperança em Cristo. Só que a esperança do servo do Senhor é sempre no Senhor. E Deus nos abençoe, que Ele nos conduza a uma oração, primeira coisa, humilde, que adora ao Santo Deus.
Uma oração voltada a Deus Pai, em nome de Jesus. Eu tenho que para uma oração ao Deus Santo, ao Deus Poderoso e em temor, reconhecendo quem é esse Deus maravilhoso. Lembrando que Levíticos quer nos ensinar a adorar somente a Deus, somente a Ele, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, um Deus Santo e digno de toda a nossa adoração. Presbítero, nos conduz nessa oração final. Que Deus abençoe a igreja, abençoe nessa condução aí, nessa oração, nessa vida de oração. Esse é o meio de graça, dado a nós, para termos comunhão com Deus. Bondoso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse maravilhoso estudo, ó Pai, que tivemos, ó Deus. Graças te damos, ó Pai, porque cada dia, ó Deus, conhecemos mais do Senhor, ó Deus, mais da Tua Palavra, ó Deus. E vemos, ó Pai, quão grande, ó Deus, é o Senhor, ó Deus. E o quanto, ó Pai, temos, ó Pai, a aprender, ó Pai, na nossa caminhada, ó Pai, cristão, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por nos dar, ó Pai, essa oportunidade, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por nos resgatar, ó Deus, e nos trazer, ó Pai, para a luz, ó Deus, para que pudéssemos, ó Deus, ter, ó Pai, esta palavra, ó Deus, falando, Pai, em nossos corações, ó Deus. Esteja conosco, ó Deus, na ida para as nossas casas, ó Deus, nos proteja, nos guarde, e que amanhã, ó Pai, possamos voltar, ó Pai, às nossas atividades, ó Deus, cientes, ó Deus, e conscientes, ó Pai, do quanto, ó Pai, o Senhor nos ama e quanto o Senhor, ó Deus, quer trabalhar, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Está encerrado, irmãos.